Você se considera uma pessoa produtiva? Você percebe um aproveitamento do seu tempo, um aproveitamento quando você está fazendo algo? Pois é, o que diferencia pessoas produtivas para pessoas não produtivas é o seu comportamento e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, para que você venha adotar comportamentos positivos que vai tornar a sua vida bem melhor. E o primeiro comportamento de uma pessoa que tem bons resultados nas coisas é que elas fazem planejamento. E aí já te faço um questionamento. Você costuma planejar antes de fazer as coisas? Pois é, tem gente que acorda e nem sabe o que deve fazer. Tem gente que inicia segunda-feira e está toda confusa com a sua agenda. Tem gente que inicia um ano, um mês e se inspira até na agenda dos outros. E aí a vida dela vai de mal a pior. Por isso é muito importante sermos pessoas que saibam trabalhar com planejamento. Vai ler um livro? Se planeja para ler um livro. Vai fazer uma dieta? Se planeja para fazer uma dieta. Vai fazer uma academia? Se planeja para fazer academia. Até porque quando organizamos as coisas, na nossa cabeça fica muito mais fácil de não perdermos o foco. Tem gente que não tem horário para ler o livro, horário para fazer a dieta, horário para fazer exercício físico. Quantas páginas do livro ler, como fazer dieta, que exercício fazer na academia ou em qualquer outro lugar. E aí ela acha que a ideia vai sair do papel. O próximo comportamento de uma pessoa produtiva é foco. Até porque não é nada fácil se manter concentrado fazendo algo. Mas quando treinamos esta habilidade, com o tempo ficamos bons nisso. E nada nos faz perder essa concentração. Tem gente que quer estudar, só que em frente à televisão, em um ambiente barulhento, escutando música, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí não dá, o resultado não vai aparecer. Ou vai parecer um resultado mais ou menos nas coisas. Já percebeu que tem gente que parece produtivo, mas vai ver o resultado nas coisas é um resultado mais ou menos? É um resultado bem abaixo daquelas pessoas que só focaram em uma única coisa para fazer? Pois é dessa maneira que acontece. Então treine, aprende a ser focado nas coisas, estude esse assunto porque o benefício vai ser todo seu. E a gente, se observarmos bem, não está tão difícil se diferenciar das pessoas, porque a maioria erra no básico e aí os seus resultados são bem ruins nas coisas. O próximo comportamento que você tem que adotar é trabalhar com recompensas, porque se torna muito desgastante e cansativo às vezes fazermos algo por muito tempo. E às vezes não ver resultado ou ver pequenos resultados, e aí sendo nosso cérebro um dos nossos maiores sabotadores, precisamos trabalhar com pequenas recompensas para assim motivarmos a ele trabalhar a favor e não contra a gente. Tem gente que passa horas fazendo algo e até tem alguns pequenos resultados e vai para casa, dorme no outro dia, a mesma coisa, e vai passando tempos e mais tempos, e aí ela vai cansando as suas emoções e não consegue enxergar o ponto positivo de fazer algo. Por exemplo, do que adianta ficar só economizando dinheiro, sendo que a pessoa nem se dá a oportunidade de ir para uma praia, ir para o cinema, ir fazer alguma coisa que ela gostaria, comprar até alguma coisa que ela gostaria, lógico, de uma forma que não atrapalhe seu objetivo, que é economizar seu dinheiro. E o interessante dessa estratégia é que se mantemos mais motivados para fazer as coisas. Por exemplo, a meta é economizar R$ 50 por semana e você consegue fazer isso certinho em um mês. No final do mês, você pode presentear comprando algo que gostaria. Fazer algo que se gosta, e essa estratégia serve até como estímulo. Tem gente que trabalha sem folga, estuda muito, só que ela não se recompensa com nada e as coisas se tornam pior ainda quando você tem pequenos resultados. A curto prazo é uma forma de nos estimularmos, trabalharmos com recompensas, por exemplo, vou estudar 4 horas por dia e se eu fizer isso no final de semana, vou poder jogar um futebol, um videogame. Vou estudar no final de semana, vou fazer um simulado, se eu tirar de 5 para cima, eu vou me recompensar de alguma maneira. E aí, quando negociamos dessa maneira, tornamos as coisas muito mais fáceis, mais prazerosas e menos cansativas. E você já é inscrito nesse canal? Se não é, se inscreve aí. Próximo comportamento que pessoas que eu e você admiramos, que já conseguiu alcançar coisas que nós queremos conquistar, é que elas entenderam a importância de fazer pausas. E isso é necessário porque ninguém trabalha muito bem com o corpo cansado, com a mente cansada, com as emoções cansadas. O jogador de futebol precisa de descanso para fazer aquela bela partida e marcar muitos gols.
Uma pessoa precisa descansar na semana, ter férias para manter a sua produtividade em alta, só que tem gente que confunde, acha que o muito fazer às vezes equivale a proporcionar ter resultados, só que às vezes é o contrário. Já passei por essa fase, já achei que estudar demais era o segredo, sendo que muitos cometem este erro que estudam demais e praticam o de menos. A criatividade de alguns, boas ideias surgem de momentos de pausas, às vezes do nada, lá tranquilo, que uma grande ideia vem, uma forma de resolver um problema. Já aconteceu com você de você perder uma chave ou algo, procurar e não conseguir achar, e quando você menos esperou, achou? Pois é, tempo de descanso, pausa, coloque isso na sua agenda e você vai fazer as coisas de uma forma muito melhor. Antes de ir para o próximo comportamento, já deixe sua curtida. A próxima que torna a vida de qualquer pessoa muito boa é cuidar da sua alimentação. E está também aqui algo que muitos negligenciam e acham que vão performar muito bem nas coisas assim. Vamos fazer as coisas muito melhor tirando o tempo de se alimentar, só que somos formados pelo nosso corpo físico, as nossas emoções e a nossa mente. E se falhamos em uma área, impacta as outras áreas. Como que uma pessoa vai pensar bem, ter boas ideias, fazer bem algo, se concentrar com fome ou com baixa energia. Porque quando nos alimentamos bem, é isso que acontece. Por exemplo, uma pessoa que ao invés de almoçar prefere comer alguma coisa rápida, um lanche, vai ficar menos disposta para fazer as coisas. Porque não comeu nada saudável. Já uma pessoa que se alimenta bem, ela vai ter disposição para fazer as coisas, o seu corpo vai trabalhar muito bem. E muitas ideias surgir vai tornar algo muito fácil. Procure se alimentar da maneira correta, talvez seu problema são seus amigos e você vai precisar se afastar do lado de pessoas que não têm isso como objetivo. Analise, até porque às vezes se alimentar de maneira saudável custa muito mais barato. E o nosso problema é que não queremos ter preocupação, gastar tempo fazendo algo saudável, porque aquilo que não é saudável geralmente é muito fácil, tem pronto para comer, e aqui está o problema. Ainda muitos podem adquirir sérias doenças como dor no estômago, gastrite, diabetes, pressão alta, entre outras coisas. Quer aprender mais coisas sobre desenvolvimento pessoal? Tem um treinamento completo para você na descrição desse vídeo que vai te ajudar a dominar este assunto. Clica lá, estou te esperando.